Atualizações sobre Arboleda, Lucas Fasson e Leminar. Pode ser um jogador a chegar ao São Paulo. Arthur Chaves, primeira proposta recusada. Melô, como é que tá essa história? Vou te contar um jogador que está arrebentando na base do São Paulo e quem sabe em um futuro não muito distante pode estar entre os profissionais. Vou te trazer um bastidor político. Vamos falar também sobre uma barca no River Plate que a gente vai ter que ficar de olho. Eu vou explicar todas essas notícias no vídeo de hoje. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal do Alexander Vieira. Só antes da gente trazer as informações, lembrando mais uma vez que estou vestindo a Minimal Club. Hoje estou com as camisetas, mas eu não sou mais do time só das camisetas, porque com a Minimal Club é assim, você começa com um kit de camisetas e quando vai ver, comprou uma calça jeans, comprou uma jaqueta, um suéter, agora meu guarda-roupa, meu amigão. Seja para trabalhar, para treinar, para sair, é sempre Minimal Club. E você pode adquirir os produtos da Minimal Club através do cupom ALEXANDER, com um desconto progressivo que pode chegar até a 27% de desconto para você. Não perca essa oportunidade, vem pro time da Minimal Club. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? O São Paulo volta aos trabalhos nesta quarta-feira, depois de um período de 16 dias de férias. Desde a derrota por 1-0 contra o Remo no último dia 31 de maio, o São Paulo agora vai se reapresentar depois de um período de folga. Os atletas, com exceções de Lucas Moura e Sabino, que ficaram no CT da Barra Funda, no Super CT, para cuidar das suas lesões, o restante tiveram férias, foram ali de fato aproveitar a família, foram viajar, foram aproveitar essas férias e aí agora vão retornar e vão começar os trabalhos com o técnico Dorival Júnior. A expectativa é de um primeiro momento focar na parte física para depois tentar começar a fazer algumas implementações na parte técnica e também na parte tática. Obviamente também tentando preparar o mental dos atletas depois de uma temporada que foi muito inconsistente, com muita pressão, com bastidor político, o terceiro trabalho neste momento no São Paulo Futebol Clube. Estamos ainda no 6º mês do ano, então Dorival Júnior terá muito trabalho pela frente. A reapresentação do elenco vai acontecer no Super CT às 2 horas da tarde. Como é que está a sua expectativa? Internamente há um consenso. Essa intertemporada será crucial para o técnico Dorival Júnior conseguir implementar sua filosofia de jogo, conseguir preparar esse time taticamente, tecnicamente e cuidar desse time também mentalmente para que o São Paulo possa voltar com seus objetivos traçados, conquistados. O primeiro objetivo é o 6º lugar, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, e o outro, óbvio, é o título da Copa Sul-Americana, mesmo com todas essas dificuldades que a gente já vem implementando e vem trazendo para vocês. Lembrando, até o momento, o São Paulo se reapresenta sem qualquer reforço. O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O Hoffenheim recusou a proposta do São Paulo por empréstimo de Arthur Chaves, mas calma, a gente já tinha conversado sobre essa possibilidade e que tá tudo dentro do game. O São Paulo já tinha essa impressão de que essa proposta seria recusada, mas quis realmente ter essa resposta definitiva do Hoffenheim, até para entender até que ponto tem para negociação. O São Paulo, junto ao staff, preparou uma proposta de um empréstimo gratuito por uma temporada, ou seja, até o meio do ano que vem. Só que o São Paulo, a gente já falou que está disposto a chegar em 2 situações. A primeira seria um empréstimo com opção de compra, mas colocar uma obrigação de compra no contrato em caso de batimento de metas, algo em torno de 50% a 60% dos jogos durante o período, o São Paulo seria obrigado a pagar o passe do jogador. A outra alternativa seria um empréstimo gratuito de só 6 meses, você diminuiria, e aí depois de 6 meses o São Paulo poderia conseguir um empréstimo por mais um ano, e aí depois você comprar o atleta nesse empréstimo de 1 ano, colocar uma obrigação de compra bem batível para você comprar esse atleta. E aí agora o São Paulo está estudando qual que será a melhor alternativa. O São Paulo não descarta ver a viabilidade de colocar dinheiro no negócio, nessa taxa de empréstimo, porque ainda não me confirmaram valores, mas me trouxeram que seriam valores bem próximos a, por exemplo, as luvas do Victor Sá, que o São Paulo
acertou com o staff do Victor Sá uma luva de 400 mil euros, que seria algo nesse sentido para essa taxa de empréstimo, não muito mais do que isso. E o São Paulo está estudando a possibilidade de até colocar essa taxa de empréstimo e aí o São Paulo talvez postergar esse pagamento. Vou dar um exemplo. Em vez de colocar o pagamento inicial, colocar o pagamento à vista, o São Paulo poder pagar essa taxa de empréstimo somente depois do empréstimo. E caso o São Paulo compre o atleta em definitivo, esse valor seria descontado ou seria acrescido, melhor dizendo, na obrigação de compra. Então, só para vocês entenderem alguns mecanismos contábeis que o São Paulo vai tentar fazer agora que o Hoffenheim recusou essa proposta. Aí a ideia é conversar com o Hoffenheim, colocar todos os pingos nos is, mas ainda há um otimismo muito grande por parte do São Paulo e por parte também do staff do jogador para que esse negócio possa sair. O que você acha dessa contratação, desses modelos de negócio? Qual o que mais lhe agrada? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente avançar, um grupo de 51 conselheiros do São Paulo protocolou no Conselho Deliberativo uma reclamação e um requerimento solicitando meio que uma auditoria, na verdade, sobre a Tafner Solutions, que é a empresa que é responsável por fazer a contagem de votos do Conselho Deliberativo do São Paulo. A alegação desses conselheiros é que há uma suspeita porque durante as reuniões de conselheiros eles entenderam que existe uma possibilidade de alguns conselheiros conseguirem acompanhar essas votações em tempo real, que isso não é disponibilizado para todos os conselheiros. O ideal seria a Tafner ela recolher todos os votos, né, na parte eletrônica, reunir todos os votos, porque tem pessoas, quando eu falo parte eletrônica, você pode confundir com voto eletrônico, porque tem algumas pessoas que vão lá presencialmente, mas ainda fazem pelo celular, ou outras pessoas que não podem ir até o local por questões de mobilidade, tudo. Tem conselheiros de São Paulo que já são pessoas de mais idade, então elas acabam votando também por e-mail, chega no e-mail lá bonitinho para poder votar. Que existe uma suspeita de que algumas pessoas teriam a disponibilidade de acompanhar essa votação em tempo real, o que em tese seria proibido. Então, por conta de algumas desconfianças, esse grupo de conselheiros enviou até o presidente Outen Ares esse requerimento para poder, essa solicitação para começar a investigar a Tafner, investigar todo o contrato, quem tem acesso, até as suspeitas, por exemplo, de algumas pessoas que estariam votando por outras pessoas. Como a gente trouxe, tem conselheiros de 90 anos, 97 anos, e que talvez outras pessoas que são líderes da chapa, que esse conselheiro, por exemplo, faz parte, teria acesso ao login e senha e poderia fazer também esse voto. Então isso é tudo ainda, suspeitas e acusações, não é nada provado. O que esse grupo de conselheiros quer, na verdade, é de que haja essa liberdade, haja essa investigação por parte do clube para entender de fato se essas suspeitas elas se concretizam. Beleza? Para a gente continuar, o volante Kevin é um dos destaques do São Paulo no Sub-20 e uma das gratas surpresas neste ano. Ele veio do Retrô, ele veio emprestado por uma temporada, o seu contrato vence na próxima edição da Copa São Paulo do ano que vem, de 2027. Ele tem apenas 17 anos, volante, com uma boa saída de bola, com uma boa visão de jogo, e ele tem tido alguns minutos no elenco Sub-20, e mesmo com a pouca idade, ele tem sido um destaque importante. O Kevin, por exemplo, foi titular na última partida contra o Bandeirante, e também chamou a atenção do auxiliar Lucas Silvestre. Ele já acumula 8 jogos no Sub-20 deste ano e o que tudo indica é do São Paulo realmente fazer a compra desse atleta caso ele consiga manter realmente essa minutagem. O jogador tem sido muito elogiado internamente. O técnico Júlio Batista também tem dado toda a confiança para que ele possa exercer o seu futebol e é um atleta que a tendência é ter cada vez mais minutos e espaço no Sub-20 para quem sabe já numa próxima temporada ele possa participar da Copinha do ano que vem já entre os titulares. Isso porque no planejamento ideal do São Paulo, o Jordan e Matheus Ferreira para o ano que vem já estariam prontos o suficientes para o profissional para não precisarem passar por mais um processo de Copinha. Então,
O Kevin é um nome que tem sido muito elogiado, deve começar a ter espaço e foi aprovado ali pelo Lucas Silvestre. Ainda não deve treinar com o elenco, a expectativa ainda é dele, né, se ambientar ainda ao sub-20, ter aos poucos mais minutos, mas de fato é um jogador que tem chamado bastante a atenção. O que você acha dos jogadores? Já viu ele em campo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para a gente continuar, eu vou trazer uma pequena atualização sobre o Lucas Fasson, que foi especulado no São Paulo, conversando ali com algumas pessoas da parte do atleta. Duas equipes que estão de olho ou fizeram propostas oficiais já pelo zagueiro. Um deles não é o São Paulo. Ele tem conversas bem, eu não diria avançadas, mas caminhando bem para Internacional e Atlético Mineiro. E a gente trouxe que ele chegou a ser oferecido para diversos clubes no futebol brasileiro. Contei quando a gente falou do São Paulo sobre essas duas equipes, e o Corinthians também foi uma das equipes que teve o nome do atleta ventilado. No São Paulo falaram que só foi oferecido, que eles estão focados no Arthur Chaves e que neste momento eles não pensam na contratação do Lucas Fasson, que só faz parte de uma lista de monitoramento. E aí o Lucas Fasson, só trazendo essa pequena atualização, as conversas estão caminhando bem, tanto com o Internacional quanto com o Atlético Mineiro. Então a tendência mesmo é do zagueiro de 25 anos acabar não retornando para o tricolor paulista, ao quem ele está ainda brigando na justiça, pelo menos neste momento. Na última informação que temos é de que o atleta deve pelo menos 150 milhões de reais ao São Paulo. Isso cabe ao recurso, ainda não tiveram mais atualizações sobre esse caso, mas é isso que temos hoje. O que você acha dessa situação? Você gostaria do Lucas Fasson mesmo com o passado que ele teve no São Paulo? Quero saber muito a sua opinião nos comentários, tá? Bora trazer mais informações, tem muito assunto ainda pra gente trazer. Vamos falar sobre Mário Leminar, um nome que o Radar da Bola trouxe na última terça-feira, de que o São Paulo estaria monitorando a sua situação. A gente foi atrás dessa história por parte do São Paulo para entender. Recalculando rota, porque tive problemas técnicos aqui com a minha câmera, mas gravei o vídeo todo. E aí tem mais informações ainda que parou de gravar, mas bora lá voltar e agora te explicar certinho. Sobre Mário Leminar, volante de 32 anos que estava no Galatasaray, foi titular do Galatasaray na última temporada, 41 jogos. Foi um volante que o Radar da Bola trouxe essa informação de que estaria sendo monitorado pelo São Paulo. A gente foi buscar, foi para entender esse cenário, e a notícia para você que gostaria dessa contratação não é das melhores. Isso porque o jogador ele ganhou, né, na última temporada 20 milhões de reais durante a temporada inteira no Galatasaray. E se a gente pegar esses 20 milhões e dividir por 13, se a gente for colocar os valores, 13 porque são 12 meses mais o 13º, daria um pouco mais de 1,5 milhão de reais. Isso sem contar luvas, que obviamente ele pediria por ser um novo contrato. Então, é um jogador que nesse momento é totalmente inviável para o São Paulo. O São Paulo tem buscado opções no mercado, tem tentado o Newton aí para ser essa opção. Tem outros nomes aí que o São Paulo tem buscado, conversado, visto como opção por conta dessa dificuldade nessa contratação do Newton, mas o Mário Leminar não seria uma opção viável. Até eu vi alguns rumores sobre uma possibilidade de Atlético Mineiro conseguir a contratação do gabonês. Ele defende a seleção de Gabão, só que ele nasceu na França. E aí o Atlético Mineiro também enfrenta as mesmas dificuldades de ser um jogador muito caro neste momento. E aí, vasculhando ali um pouquinho também dos sites turcos, a expectativa dele mesmo é de continuar no futebol europeu. Ele vai tentar, depois dessa temporada que ele teve no Galatasaray, voltar para uma equipe das 5 grandes ligas. Existe também algumas conversas para ele voltar para o futebol francês. Então, financeiramente, mesmo podendo agradar ou não ao São Paulo, não faz muito sentido na realidade financeira do São Paulo neste momento fazer essa contratação, mesmo que talvez dentro de campo seria um nome que se adequasse à filosofia que o Dorival quer implementar, a esse nome de volante que o Dorival gostaria de ter dentro do seu plantel, mas financeiramente a gente sabe que temos muitas dificuldades para cá com o tipo de jogador neste momento. Então, São Paulo não deve contratar, não deve abrir negociações para uma contratação do Mário Leminar, tá? Trazendo mais informações sobre o tricolor paulista, o Arboleda notificará o São Paulo pedindo a reintegração do atleta mais uma vez, caso
ele não seja reintegrado ao elenco profissional nesta quarta-feira. O São Paulo se reapresenta e a expectativa do staff e do próprio jogador é de que ele participe durante todo o treinamento com todos os demais jogadores. E que se isso não acontecer, eles enviarão uma terceira notificação para realmente que o Arboleda seja reintegrado. A visão do staff é de que o atleta está sofrendo uma segregação e sua imagem está sendo prejudicada com ele treinando fora dos planos do São Paulo. O São Paulo alega que ele não está treinando em separado, que ele estava treinando em separado porque ele estava se recondicionando fisicamente. Era um período de recondicionamento muscular por conta dele ter ficado 30 dias fora sem fazer qualquer tipo de atividade. Tanto é que o São Paulo entende que ele não está fora dos planos, que deu as férias para ele novamente para realmente também se proteger de uma maneira jurídica. E aí existe essa expectativa, e aí só vamos trazer uma informação importante durante tudo isso, porque acho que não ficou claro para algumas pessoas, infelizmente. Algumas pessoas pegaram a nossa informação e colocaram como o Arboleda está voltando para o São Paulo, uma volta para o São Paulo, ou pessoas deturpando a informação e trazendo outras questões para trazer uma informação diferente. Desde o primeiro momento eu falei o seguinte: o Arboleda tentou a saída do São Paulo, ele tentou ir para o Santos, ele tentou ir para o Atlético Paranaense, ele tentou ir para o Del Valle, ele tentou ir para outros clubes. Só que dentro do cenário, o Arboleda não queria ficar no São Paulo. Não era uma opção para o Arboleda ficar no São Paulo. Só que as coisas mudam. E dentro de um cenário onde ele viu que o São Paulo não vai liberar ele se não tiver uma compensação financeira e que outros clubes que querem a sua contratação não estão dispostos a fazer esse investimento financeiro, o staff, o Arboleda fala: poxa, vamos ficar aqui então, pô. Se a gente não consegue sair, bora ficar aqui. É o melhor pra mim então. Vou ganhar bem, vou estar num clube que eu conheço, sei lá, eu peço desculpa, faço uma entrevista dentro de campo, eu me garanto e vamos tentar de novo. Então, o Arboleda quer voltar mediante a toda essa situação que aconteceu, que ele mesmo criou, mas que aconteceu no mercado, de ele não conseguir um novo destino. E com isso ele decidiu e gostaria de voltar. Mas no mesmo vídeo que eu falo isso, eu trago a informação completa. Eu trago também o lado do São Paulo, de que Rui Costa não quer o retorno do Arboleda. Se depender do Rui Costa, o Arboleda nunca mais vestirá a camisa do São Paulo. É óbvio que ele pode mudar de opinião, com certeza, é óbvio que ele pode. Mas, pelo menos a ideia enquanto a janela de transferências estiver aberta, o Rui Costa trabalhará incessantemente para a saída do Arboleda, mediante, claro, uma compensação financeira por parte do São Paulo. Então é mais ou menos nesse cenário, é mais ou menos que está essa situação do Robert Arboleda. Fechou? Bora trazer mais informações do São Paulo. Gustavo Santana agradou o técnico Dorival Júnior e permanecerá no elenco profissional. O atacante de 20 anos agradou o treinador durante o período inicial da trajetória do Dorival Júnior e agora vai ficar e vai, entre aspas, contrariar um pouquinho a ideia do São Paulo. Por quê? Vamos trabalhar com uma linha cronológica. O Gustavo Santana, ele disputa a Copinha, ele se destaca, ele vai para as férias, que ele ganha as férias depois da Copinha. A expectativa dele era de voltar para o elenco profissional já direto. E tanto é que durante as férias ele faz toda a preparação para chegar inteiro. Ele até abdica de algumas questões das férias para chegar 100% para o profissional. Isso não acontece, a gente até relatou o caso, e um ou outro dia ele treinava com um profissional, mas a maioria dos treinamentos dele era separado lá em Cotia. Isso incomodou o staff, as pessoas próximas do atleta, a gente reportou isso, não sei até que ponto que a gente trouxe a informação exclusiva atingiu lá dentro, mas depois isso acabou modificando, ele começou a treinar com o grupo profissional. Chegada do Dorival, o Dorival gosta do atleta, o relaciona. Só que aí, durante a barca que a gente trouxe de jogadores que o São Paulo está disposto a liberar nessa janela de transferências, a gente começa a perguntar, pô, esse não tá. E a gente foi entender a situação do Gustavo Santana
para ver o que realmente pensa a diretoria e o Dorival. E o Dorival gostou do atleta, não só da parte técnica, mas da parte tática, um jogador bem disciplinado, um jogador que pode atuar na direita, na esquerda, de centroavante e de segundo atacante, então pode jogar em 4 funções diferentes dentro do ataque. Então o Dorival Júnior quer esse jogador mais por perto, quer ter um pouco mais de análise desse jogador para... Ainda assim, ele pode ser negociado, as coisas podem acontecer, mas inicialmente o Dorival gostaria da permanência do jogador para avaliar um pouquinho mais e entende que é uma peça importante durante o São Paulo tendo um elenco um pouquinho mais reduzido. Então a ideia do Dorival é de dar sim sequência e mais oportunidades para o Gustavo Santana. Você acha que é uma boa? Quero muito saber a sua opinião nos comentários, tá? Aí para fechar, a barca do River Plate que o São Paulo tem que ficar de olho. Bora explicar essa história. O River Plate na última terça-feira, meu irmão, anunciou uma barca de 12 jogadores saindo. Eu vou trazer 11 para vocês e quero saber se algum desses 11 você gostaria do São Paulo. Eu já de antemão já trago que nenhum deles me empolga muito não. Mas são eles, os zagueiros, o zagueiro Paulo Dias, o Maximiliano Meza, o Germán Pezzella. Esse, se eu não me engano, é campeão do mundo, né, com a Argentina. O Fabrício Bustos, lateral direito. Esse, em outros tempos, eu já quis no São Paulo. Não sei como é que tá agora. O Alex Zouski, o Maximiliano Salas, o Ian Subiare, o Santiago Lencina, o Kevin Castanho, o Andrés Herrera e o Galarza. E o outro, você gostaria de algum desses nomes no São Paulo? Quero saber de vocês aí nos comentários. E o outro é Giuliano Galopo. Por que isso interessa ao São Paulo? Não que o Galopo tá voltando para o São Paulo, não. Mas é porque o São Paulo tem 50% dos direitos do Galopo. Ele fora dos planos, o staff vai tentar principalmente uma negociação em definitivo para o mercado italiano. A gente trouxe com exclusividade que o staff dele tem conversado com algumas equipes do futebol italiano para tentar esse tipo de negociação, e aí é o que tem se conversado, pelo menos nesse momento, e caso consiga uma negociação em definitivo, o São Paulo teria direito a 50% dos direitos de uma transação. Então por isso que o São Paulo está de olho, está observando esse cenário, e o Galopo pode dar uma graninha ao nosso tricolaço do Morumbis. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, like, hype, inscreva-se no canal. O Pix do canal rodou durante todo o vídeo. Caso você queira contribuir de maneira financeira aqui com o canal do Alexandre Vieira, qualquer real vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Papai do Céu te abençoará ao dobro. Tá bom? Um abraço, boa quarta, tchau!